Glória a Deus, vamos receber com carinho o nosso ministrante. Ele nasceu em Vigia, no estado do Pará. É professor da língua portuguesa, escritor, pastor, esposo da pastora Neide, vice-presidente da igreja, pastor Leonardo Neri, o top! Pai do Senhor, amados e amadas, podem sentar glorificando o nome do Senhor, nosso Deus. Quem vai nos levar para o céu é o Espírito Santo também, né? Vai no arrebatamento, ele está nos preparando, está preparando a noiva do Cordeiro para as grandes bodas, a grande festa de casamento que haverá no céu. Inclusive tem anjos que não nos conhecem ainda, né? E vai ficar muito surpreso, porque nós vamos chegar muito bonito lá na presença de Deus. Aleluia! É uma honra muito grande a gente estar aqui para falar, meditar da palavra de Deus. A gente percebeu, desde a hora que eu cheguei, que o clima é do Espírito Santo mesmo, né? A terceira pessoa da divindade, o Espírito de Deus, que representa o poder de Deus na nossa vida. Ele que está desde o início da criação, ele aparece já na Bíblia, no segundo versículo da Bíblia Sagrada, em Gênesis. Ele lá se movimentando sobre as águas, quando a terra tinha se tornado um caos, né? A terra tinha se precipitado, como diz na versão original, que a terra se precipitou, se tornou caótica, sem forma, vazia, e parece que estava um monturo assim, um abandono total, mas o Espírito Santo estava lá, se movimentando, né? Se movimentando para chegar a hora, para esperar a ordem, o para de Deus, quando dizer haja luz, para Deus começar a trabalhar e fazer o serviço de restauração do planeta e nos criar e nos colocar nesse planeta lindo e maravilhoso. Nós vamos ler um texto que é muitíssimo conhecido da Bíblia Sagrada. Até pensei, quando eu pensei em ministrar essa passagem bíblica, eu disse, poxa vida, é igual com o Salmo 23, pastor Júnior. Quando eu vim ministrar o Salmo 23, o Salmo 23 é muito conhecido, é muito batido, vamos dizer assim. Eu digo, meu Deus do céu, mas precisa ter alguma revelação de mistério aqui na palavra, que é em João, no capítulo 3. Vou pedir aqui para o Marcos Vinícius colocar para nós. Eu pedi para ele colocar na versão Almeida Corrigida e Fiel, porque tem uma parte lá que eu preciso que esteja, e segundo a versão original, né, a cópia do original, está de acordo como está em Almeida Corrigida Fiel, com Almeida redigida também e atualizada. Em todos os Almeidas está presente dessa maneira, né? Nós vamos ler do capítulo 1, aliás, do versículo 1 ao versículo 10. Mas nós vamos nos deter depois no versículo 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. O 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E o 10, ele diz: Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Glória a Deus. Nós vamos nos deter inicialmente no versículo 8. Que me chamou a atenção porque algumas versões estão assim: o vento sopra onde quer, ouves o seu ruído, ou então ouves o seu barulho, então você o ouve, tá? Nessa expressão, mas aqui fala em voz. É isso que nos chama a atenção, porque vento não tem voz. A voz é uma característica exclusiva do ser humano. A árvore não tem voz, animal não fala, o vento não fala. E quando Jesus se refere à voz, ele está usando a metáfora do vento para se referir ao Espírito Santo, né? Ao Espírito Santo. E aí tem muitas ideias em volta desse versículo 8 aqui. Alguns até passam a interpretar de maneira errônea e perigosa, né? Por exemplo, para alguns o vento aí significa espontaneidade. O vento ele sopra onde ele quer, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, né? Então, a minha vida é assim: eu vou para um lado, eu vou para o outro. Por que você fez isso tão errado? Não, isso aí foi de Deus. Foi Deus que me ordenou, foi Deus que me fez assim, porque agora eu sou nascido do Espírito. O vento sopra onde quer, o vento soprou em mim, e eu vou fazer da minha vida o que eu quero, né? Ou então é Deus que está me dirigindo, e às vezes não é dirigido. Vem a liberdade, se torna uma libertinagem, né, nessa interpretação. Os outros veem como êxtase espiritual. Só acreditam que há uma manifestação espiritual se houver o êxtase, né? Tem uns até que entram em êxtase mesmo, perdem até a noção do que estão fazendo e diz: não, eu não vou controlar o Espírito, porque o Espírito é semelhante ao vento. Está lá no versículo 8 do capítulo 3 de João. E aí Paulo diz que todo profeta tem domínio sobre o seu Espírito. Claro que nós não podemos dominar o Espírito Santo, né? Mas alguns confundem. Acham que espiritual, que o Espírito Santo está na vida só se estiver sempre se manifestando. Eu sou um pouquinho tímido, me dá vontade, se ainda há pouco ali me deu vontade de sair correndo aqui, pulando na presença de Deus, aleluia. Eu sou pentecostal mesmo, né? Mas Paulo diz que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Mas se você sentir vontade de fazer isso, faça, desde que não se torne uma criancice, né? Uma criancice. Então, se alguém vê alguém aqui parado, não tem o Espírito, aqui o Espírito Santo não sopra nele, esse aí não tem o vento do Espírito, não é por aí. Olha, a pessoa que procurou Jesus nesse dia, durante a noite, foi Nicodemos. Nicodemos era mestre e doutor da lei, era o papa da lei, né? Nicodemos era o camarada que mais entendia da Torá, das Sagradas Escrituras. Além disso, ele era muito carismático, ele era muito querido pela sociedade. Ele fazia parte do Sinédrio, ele era um dos líderes lá de dentro. O Sinédrio era uma espécie de fórum, né? Era uma espécie de justiça. Então, e ele era fariseu, ele fazia parte de uma comunidade que era considerada eles se consideravam santos. Tanto é que os fariseus, eles se separaram das pessoas. Eles não se juntavam a pecadores, eles não se aproximavam de pecadores. Tanto é que eles ficaram impressionados com Jesus, assustados com Jesus, porque Jesus comia com os pecadores, né? E falava com prostituta, falava com todo tipo de gente, se relacionava com todo tipo de gente. E eles diziam que Jesus era um impostor, justamente porque ele, sendo Deus, filho de Deus, ele estava se misturando com aquelas pessoas pecadoras. E os fariseus, eles se consideravam, eles fizeram a sua comunidade religiosa, eles acreditavam que ele já estava garantida a salvação deles. Nicodemos tinha esse sentimento quando ele procurou Jesus, né? Tanto é, o que foi que Nicodemos relatou para Jesus de virtude de Jesus? Ele foi lá e falou aqui, disse assim: mestre, está no verso 2,
Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, por ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Havia um fascínio pelo show, pelo espetáculo, né? Às vezes nós estamos muito presos a isso, ao sensacionalismo, ao movimento, ao oba-oba, né? Parece que Deus só existe se estiver naquele movimento ali, naquela gritaria, se estiver naquele espetáculo, naquele show. E Jesus falou para ele, isso não é importante, Nicodemos, que tu vê. Os sinais que eu faço, que me acompanham, não é importante. O mais importante na vida é nascer de novo. É passar pelo nascimento. Na verdade, o que Jesus está dizendo para ele, Nicodemos, o que tu precisas não é de oba-oba. O que tu precisas não é de sensacionalismo, de espetáculo, de show. Não. De glamour, de sensacionalismo. O que tu precisa ter é o que eu tenho. O que tu precisa receber, disse Jesus, é o que eu já recebi, que é o Espírito de Deus da tua vida. É o novo nascimento que tu precisas, né? Na nossa vida, como pode ser o vento para nós? O que representa? Porque Nicodemos, ele tinha um conhecimento muito ampliado, muito panorâmico das coisas e do mundo. Ele conhecia não é só a religião, não é só a palavra de Deus, ele tinha conhecimento científico também. Mas quando Jesus falou para ele, tu tem que nascer de novo, ele disse, como pode isso? Eu não estou entendendo. Aí Jesus explicou para ele, falando que teria que nascer da água e do Espírito. Ele disse no 3, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, ou o reino de Deus. E ele continuou não entendendo, continuou não entendendo. Jesus disse assim, aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino do céu. O que é nascido da carne, Nicodemo? Vê se tu entende. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E diz, não te maravilhes disso, não fique maravilhado, não fique encantado. Deus não quer que ninguém se torne um fã-clube dele. Jesus não está interessado nisso, de você elogiar e dizer, olha que legal. Até porque o diabo tentou fazer isso lá no deserto com ele. Faz o teu espetáculo aqui, tu não é o filho de Deus. Faz o milagre para te ver, transforma essa pedra em pão. Faz o teu show. Eu quero ver o teu show. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com a transformação que o Espírito de Deus pode fazer na vida da pessoa. Ele disse, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Eu continuo não entendendo. Como é que a gente vai aplicar isso para a nossa vida? Nicodemos, o homem sábio. Jesus não era considerado doutor. Jesus era considerado rabino, um professor, um simples professor. E professor vem lá de pedagogia, e pedagogia significa professor escravo. Eu lembro de um aniversário, eu era professor já há 3 anos lá em Belém. Eu fui para o aniversário de um aluno nosso. E aí fomos chegando lá no aniversário, era chique, era de gente rico. E aí estava na minha frente 2 pessoas, uma médica e um advogado. E o aluno dizia assim, ó, essa aqui é a doutora, falando de tal. Ô, doutora, o pai dizia, doutora, entre aqui, doutora, né? Aí o advogado, esse aqui também é advogado, é pai de um amigo meu da escola, meu colega. Ô, doutorzão, entra aí, doutor. Que maravilha, que bom de receber. E esse aqui, pai, é meu professor de língua portuguesa. Oi, professor, tá tudo bem com o senhor? Muito diferente o tratamento, né? Muito diferente. Alguém poderia abrir para mim isso aqui? Glória a Deus. Por favor. É que tem um negócio aí na minha mão que eu não consigo mais essa habilidade. Tá. Então, Nicodemos era mestre, era doutor, era rico. Segundo os historiadores, possivelmente ele tinha propriedades. Ele era rico, milionário, bem quisto pela sociedade, bem visto, porque ele era muito agradável com todo mundo. Além de ser rico, sábio, era poderoso, era líder dos judeus, príncipe dos judeus era chamado.
Mas o governo de Jesus, ele é em linha reta. Não é porque você se considera o mais bonitão do bairro, da igreja, que você tem privilégio. Você que é a mais bonitona, que anda com as melhores roupas, os melhores sapatos, os melhores cabelos, que acha que você é privilegiada no reino de Deus. Nicodemos, com toda a sua sabedoria, ele não conseguiu entender que para nós não é um mistério, esse versículo 8 não é um mistério para nós. Para quem convive com Jesus, para quem convive com a Bíblia, para quem participa da escola bíblica dominical, aleluia. Quem pode aplaudir a escola bíblica dominical? Maravilha, né? Maravilha. É uma das minhas paixões. Então, mas ele não conseguia entender, porque a ação do Espírito Santo não é para ninguém explicar. Ninguém consegue explicar e ninguém consegue fazer isso. O homem não tem capacidade de transformar a vida de alguém. Como também ele não sabe como explicar a transformação que alguém passa. É como o vento. O vento nós não vemos, o vento nós não dominamos, o vento ele é soberano, o vento ele tem a vontade própria, o vento sopra onde ele quiser. Ah, não quero que o vento sopre aqui, mas ele acaba soprando o contrário do que você quer, porque não é a sua vontade que prevalece na vontade do vento. O vento ele é soberano, ele tem vontade própria. Então ninguém domina o vento, ninguém controla o vento, e a gente não enxerga o vento, ele é invisível. Mas a gente percebe que os efeitos do vento, quando uma árvore está se movimentando, a gente vê ali tem um vento, né? As ondas do mar, o vento é até artista, ele é até artesão, vocês sabiam disso? Naquelas rochas, aquelas montanhas, aquelas pedras imensas que tem no deserto, com o tempo vai tomando uma forma. O vento bate tanto ali, passa tanto ali, que ele vai esculpindo a pedra e vai tornando forma, ou de animal, ou de pessoa, de parte do corpo, enfim. Ele é um artista, o vento. Por isso que Jesus comparou o Espírito Santo com o vento com o Espírito Santo, que o Espírito Santo também nos torna bonito. Quando nós estamos em pecado, nós somos vistos de forma deformada. Mas quando o Espírito Santo sopra em nós, no outro dia, as pessoas que convivem conosco e dizem assim: você está diferente hoje. Tem um negócio aí diferente em você. Já não aconteceu isso com você? Quando eu me reconciliei, que eu cheguei na escola, esqueci o nome agora, Paulo Fontelli, são tantas escolas que eu trabalhei, né? Quando eu me reconciliei, eu já conheci essa abençoada e linda mulher, que é o pastor Oleide. Namorei com ela, com dois meses eu me reconciliei. O vento do Espírito veio sobre mim, né? E quando eu cheguei lá, eu nunca pensei que eu era tão bonito assim, né? Meus colegas e diretor de escola, tu está diferente hoje. Tu está assim, diferente. Diferente como? Está bonito. Está com o rosto alegre. Está com o rosto iluminado. O que foi que aconteceu contigo? Eu me reconciliei no domingo. Na segunda ele já estava falando isso. Eu digo, já entendi. É porque eu retornei para Deus e para a igreja do Senhor. E eu agora recebi novamente o Espírito de Deus na minha vida. Então, a rigor, o vento não pode ser controlado, nem pode ser entendido pelo ser humano. Mas seus efeitos são evidentes e podem ser vistos e comprovados. O novo nascimento é impossível de ser produzido pelo ser humano. É impossível. Tanto é que o próprio Jesus, quando ele se despediu dos seus apóstolos, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Foi o que ele falou? Eu irei para o meu Pai, e eu irei rogar ao meu Pai para ele enviar outro Consolador a vós. Esse sim vos fará lembrar de tudo que eu ensinei e convencerá o mundo dos seus pecados. É só o Espírito Santo que convence. É só Ele que consegue convencer, transformar a vida das pessoas do maior pecador que possa existir.
No novo nascimento é impossível de ser produzido, porque é uma obra do alto. Eu achei aqui na nova versão transformadora, esse versículo 8, muito interessante, que diz assim: o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também você é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. É por isso que quando as pessoas mais inteligentes, mais assim, que insistem em querer uma explicação, por que que você não é mais aquela pessoa que a gente conheceu no mundo? Você agora é outra pessoa. Você fala diferente, você anda diferente, você se veste diferente, você reage diferente. Até quando você está parado e tiver algum movimento de alguma coisa na tua vida. Por que que as pessoas insistem dessa maneira? Porque é algo que não dá para explicar. E o que é que eu digo? Você só vai entender quando você tiver uma experiência também com Deus. Você só vai entender o ato transformador do Espírito Santo quando você tiver uma experiência com o nosso Deus. Nicodemos achava que a participação dele no reino de Deus já estava garantida. Tem muito crente assim, sabia? Que acha que está garantido. Tem inclusive denominações que diz que só vai para o céu quem participa daquela denominação. A nossa igreja sim, ela vai para o céu. Quer dizer que eu fico imaginando no dia do arrebatamento, pastor, quando hoje tocar a trombeta, ele vai dizer: olha, só a denominação tal, o restante pode ficar. Parece que vai ser assim, né? Parece que vai ser dessa maneira. Nicodemos, como ele era fariseu, ele tinha esse sentimento, né, de posse, de garantia de salvação. Por isso ele se aproximou de Deus só para pegar alguma explicação. Me diz uma coisa, tal, tu é o Messias mesmo, aquela coisa parecida. O que foi que Jesus falou para ele? Não te maravilhe disso, Nicodemos. Porque vocês já perceberam também, quando tem assim uma pessoa famosa, um congresso, uma conferência, parece que tem pessoas que desse dia se animam para ir para a igreja, né? Para ver aquele espetáculo, inclusive show, né? Show, vai ter um show de fulano, pronto, aí não vai nem para o culto mais, vai ir para o show do fulano ou da ciclana. Porque nós estamos tendenciosos a realmente a ver o espetáculo, né? A delirar com as maravilhas do show, dos espetáculos que são feitos, né? Tem pregador que acha que se a igreja não estiver respondendo a sua pregação, ele acha que a igreja é que está fria. Essa igreja é fria. Vim pregar numa igreja fria. Aí começa a usar a palavra de ordem. Abre a boca, dê glória a Deus. O pastor é diferente. O pastor pergunta: ainda tem glória a Deus aí? Isso é diferente, viu, pastor? Não estou falando do senhor, não. Aleluia. Como o vento não pode ser humanamente produzido e controlado, o novo nascimento é algo que só Deus pode fazer em você. O novo nascimento é só Deus. Quando Jesus diz que tinha que nascer da água e do Espírito, ele estava dizendo para Nicodemos: você tem que purificar o seu coração e transformar o seu interior. A água é para purificar e o Espírito é para transformar. Nascer de novo é implantar em mim. Deus, quando eu nasço de novo, Deus implantou em mim o que? Um novo princípio ativo celestial. Eu não posso ser mais a mesma pessoa depois que o vento soprou sobre a minha vida, porque Deus implantou um novo princípio agora, um novo princípio ativo. Quando Ele fez o homem no jardim, quando Ele fez aquela imagem, era apenas uma imagem estática, sem vida. Mas o que é que diz a Bíblia? Que Ele soprou seu espírito nas narinas daquela imagem, e aí passou a ser alma vivente. Deus soprou o espírito dele naquela imagem, naquela estátua, e ela passou a ser alma vivente. Mas depois, o homem, devido à sua desobediência, foi perdendo essa característica de Deus, esse princípio ativo de Deus, e foi desenvolvendo um novo princípio. A mulher, por causa do conhecimento, e o Adão também, tanto a mulher como o homem,
por causa do conhecimento, se apressaram, se adiantaram no processo de Deus. Mas o conhecimento mundano, ele é importante sim. Paulo disse que todo o conhecimento dele, que ele tinha, que ia servir de esterco para o desenvolvimento da sua fé, de adubo, de esterco, com o sentido de ser adubo, não de menosprezar. Mas ele não é suficiente, porque o mundo espiritual, amados, ele é diferente do mundo material. O mundo espiritual, ele predomina sobre o mundo material. Então uma nova natureza aparece em nós com o potencial de quê? De produzir novos atos. Quem tem uma nova vida com o Espírito Santo passa a ter novas prioridades, passa a ter novos valores e também novos critérios. A vida não é mais a mesma. Por natureza nós estamos voltados contra Deus. De natureza mesmo nós somos voltados contra Deus. Mas o que acontece quando vem o novo nascimento? A gente vem e mexe com isso, e altera isso, desfaz essa coisa, e aí vem um implante sobrenatural de inclinação favorável a Deus e a sua palavra. O ser humano tem uma natureza má. É preciso então que o Espírito Santo sopre nessa pessoa para que ela passe por um processo de transformação. É assim, eu não preciso me vestir como crente, aquele padrão que estabeleceram, andar com a Bíblia todo dia debaixo do braço, ficar orando nas esquinas, como faziam os fariseus. Pode dizer, aquela pessoa é crente, aquela pessoa realmente é da igreja, aquela pessoa é religiosa, aquela pessoa é cristã. Não precisa fazer isso. É preciso que as pessoas vejam os efeitos do vento sobre a minha vida, que as pessoas percebam na nossa vida o efeito da transformação, que as pessoas olham, tem vento ali, tem vento ali, tem vento ali, tem Espírito Santo ali, porque eu vejo na vida daquela pessoa o Espírito Santo se mover, e os efeitos do Espírito de Deus está ali na vida daquela pessoa, mesmo que ela não esteja demonstrando isso. A sua própria vida revela os efeitos, como a árvore, como a areia, como as plantas, quando o vento bate, que se movimentam, existe vento ali. Nós não podemos ver o vento, mas nós podemos provar que ele existe devido aos seus efeitos. Parece-me que está faltando isso. Nós estamos dentro da igreja, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos participando do reino de Deus, mas parece que falta conhecer, ou então às vezes falta ainda nascer de novo. Precisa ter um novo nascimento. A gente percebe no encontro com Deus, não pode falar muita coisa, né? Mas no encontro com Deus dá vontade de aceitar Jesus de novo, dá vontade de se converter de novo, porque a gente vai descobrindo algumas coisas na nossa vida. O Espírito Santo vai nos confrontando e vai nos mostrando que ainda falta, ainda tem algumas coisas, alguns departamentos, algumas coisas que precisam ser mexidas, ser arrumadas por Deus. Efeitos do vento de Deus. Deus, ele disse que ia falar com Elias, mandou Elias ir lá para esperar na porta da caverna, e veio uma tempestade tremenda, e Elias disse, esse é Deus que veio falar comigo na tempestade. Passou a tempestade, depois veio um terremoto, depois veio uma ventania tremenda, e Deus não estava na ventania, nem no terremoto, no tremer da terra, nem na tempestade. E Elias ficou muito triste, Elias ficou decepcionado. Talvez é como se dissesse agora, Deus está brincando comigo, Ele marca o encontro comigo, eu penso que Ele veio na tempestade, no fogo, e não veio. Deus me enganou. Às vezes você se sente abandonado, abandonada por Deus. Talvez nessa noite tenha gente assim, sozinho, sozinha. Mas de repente Elias sentiu, antes de entrar na caverna, sentiu o Zéfiro. O Zéfiro da mitologia é aquela brisa, uma brisa que bateu no seu rosto,
aquele vento leve, delicioso, que acaricia o rosto do profeta, e ele então ouve no meio da brisa a voz de Deus dizendo: Elias, para que tu vieste para cá, Elias? Está fazendo aí? Ele, louvado seja o nome do Senhor. Deus veio falar comigo na brisa, no vento leve. Então tem vários tipos de vento. Tem o tufão, né? Deus se apresentou para Jó no meio de um tufão, de um vento terrível. Agora lá em Ezequiel, que é muito conhecido, no capítulo 37, coloca lá, Marcos, por favor. Também uma parte muito conhecida da Bíblia, o Vale dos Ossos Secos. A gente vai mostrar aqui duas partes, no Antigo e no Novo Testamento. Ezequiel 3, 37, aliás. Primeiro versículo diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos, ressequidos. 3. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: o Senhor soberano, tu o sabes, ó Senhor soberano. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O 5. E assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Soprarei meu espírito. Verso 6. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida, então saberão que eu sou o Senhor. O verso 7. Assim anunciei essa mensagem como me havia ordenado, e de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho dos ossos batendo uns contra o outro, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Verso 8. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Agora não era mais ossos secos, eram cadáveres, milhares ali. O 10, para a gente concluir. Esse versículo 10 que te deve se prender. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito Santo entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida, se levantaram e formavam um grande exército. Em outra versão diz que Deus mandou ele dizer: dos 4 cantos do mundo venha o vento, sopre sobre eles. O vento veio, soprou sobre aqueles corpos. Então, o vento de Deus, que é o Espírito Santo, ele faz também o milagre da ressurreição. Eu já falei uma vez aqui, vou repetir só para a efeito de alguns que não viram. Inclusive tem pessoas até que não acreditam, acham que eu estou mentindo. Eu era muito novo na fé, muito jovem ainda, servindo ao Senhor lá na minha terra, Vigia, que o pastor citou ainda há pouco. E a minha família não era evangélica, eu fui o primeiro a me converter. E o meu pai, minha mãe, meus parentes, todos eram revoltados comigo e achavam que eu tinha ficado louco, né? Porque eu tocava em banda lá na minha cidade, eu era muito do movimento cultural. Enfim, e agora eu estava com a Bíblia debaixo do braço, um violão indo para a igreja, orando ao meio-dia, 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, e um crente dedicado. E a minha mãe, depois de um ano, resolveu me receber na minha casa para eu falar da Bíblia para ela. Ela inclusive pegou a Bíblia católica, daquela Vulgata ilustrada. Eu disse: eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque a Bíblia de vocês é mentirosa. Tu pode me enganar. Eu digo: não, leia na sua Bíblia. Ela lia lá o texto e eu explicava o texto. Alguns eu nem sabia explicar, mas o Espírito Santo me dava naquela hora a sabedoria para explicar. E uma das tardes que a gente estava de domingo meditando na palavra de Deus, veio a notícia da morte de um senhor que era muito conhecido na cidade, o seu Marajó, que era um ex-combatente de guerra. Um homem que gostava de matar cachorro. Se o cachorro latisse perto dele, ele metia a bala e matava cachorro, revoltado. Então era um homem assim que não era muito querido pela sociedade por causa disso.
Marajó já tinha mais de 70 anos de idade, e soubemos que ele havia morrido. Ele morava quase em frente à casa da minha mãe. Soubemos que ele havia morrido e estavam preparando lá o velório dele, e não tinha parente nenhum na cidade. As vizinhas lá, que era amiga da minha mãe, que era do movimento da Igreja Católica, se reuniram para fazer a reza, né, fazer o terço. Enfim, tem um nome da liturgia que se faz no cristianismo católico. E aí a minha mãe disse: meu filho, vamos lá comigo. Eu não sou muito chegado a negócio de velório, não, nunca, né? Eu gostei de velório, né? E eu digo: não, mãe, daqui eu já vou para minha casa. Não, meu filho, vamos lá, o seu Marajó, ele te conhecia. Nós fomos, já era de tardinha, ele tinha morrido de noite para outro dia. Eu estava quase na hora do enterro, praticamente. Estava atrasado com o caixão, porque ele tinha família, o pessoal foi providenciar caixão em cima da hora. E eu cheguei lá, estava cheio de gente, e só eu de crente lá no meio deles. E quando eu olhei o seu Marajó ali, estava esperando o caixão, ele estava numa mesa, e já todo o braço amarrado, a perna amarrada, uma vela acesa na mão, algodão no nariz, né, no ouvido. E Deus, o Espírito de Deus me disse assim: ele não está morto, ele está dormindo. Eu disse: não, ele está morto. O Espírito: não, ele não está morto, ele está dormindo. E tu vais orar por ele, tu vais ordenar para ele, e ele vai ressuscitar. E o nome de Deus vai ser glorificado aqui nesta casa. Deus, o Espírito Santo às vezes coloca a gente numa situação difícil, né? Eu já tinha orado por pessoas, Jesus tinha curado, feito milagres, expulsado o demônio, mas ressuscitar. Eu ainda disse assim para mim mesmo, eu digo: mas se eu orar e ele não ressuscitar, vai ser pior a situação agora, porque eu estou evangelizando a minha mãe está aqui, né? Ela está quase aceitando Jesus, ela não vai querer mais saber de Jesus. Só que ia passando, eu estou resumindo, ia passando o Alcides, que hoje é pastor em Garapé-Miri. Ele é coxo, Alcides, ele tem um problema na perna. E ele foi passando com a Bíblia na mão, agoniado, que ele ia para a igreja orar. Era o culto mesmo no domingo, lembrei agora. E eu chamei: Alcides, vem cá, Alcides, já era de tardinha, quase 6 horas. Nosso culto começava às 7h30. E eu fui lá, saí da casa, lá na rua de Alcides. Eu estou numa sinuca de bico aqui que o Espírito Santo me colocou. Sabe, o Espírito Santo não coloca sinuca de bico em ninguém. Eu digo: o Espírito Santo me falou que o seu Marajó vai ressuscitar se orar por ele. É ele que está morto aí dentro. Ah, seu Marajó faleceu, eu não sabia não. Vamos lá, olha aí, tem que ter um parceiro, né? Se pastor, vamos lá, Nery. Enquanto eu fico orando, tu dá ordem. E Deus vai ressuscitar o seu Marajó. E aí quando eu estou lá, eu disse: bem, gente, vocês me dão licença, mas o seu Marajó ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Quando eu falei isso, eu fiquei grande, o Espírito Santo me encheu de fé, né? Ele vai ressuscitar. E como a minha mãe olhou para mim assim, eu digo: mas só vai, fiz igual Jesus lá com a menina, só vai ficar aqui quem crê que Jesus pode ressuscitar. Tá bom assim? Tá bom. Aí foi saindo um monte de gente. Foi sendo. Aí ficaram as 3 Marias, que era amiga da minha mãe, bem religiosa mesmo. Se vocês vão ficar, eles não vão ficar porque a gente quer ver essa presepada aí. Vocês sabem o que é presepada, né? No Maranhão fala assim também. E eu não sabia como orar, nossa. E eu olhava para ele lá morto, né? E o Alcides me cutucou, disse assim: vai lá, vou orar. Alcides: vamos orar, viu? Vou orar, vou começar a orar aqui. Quem sabe orar, ora. Quem reza, reza. E o Alcides começou: Senhor, nós estamos aqui na tua presença, e tu revela uma coisa dessa tão maravilhosa para o teu servo. E eu sei que tu não vai envergonhar, porque tu não é um Deus que tem um espírito que envergonha. Foi fazendo aquela oração. E aí Deus me conduziu para a seguinte oração. Olha o que eu disse: Deus, eu quero nesse momento
que tu coloque luz nos ossos desse homem. Coloca luz. Eu não tinha nunca orado assim na minha vida, só orei uma vez assim. Coloca luz nos ossos desse homem, para que ele tenha vida novamente. Aí eu abri os olhos e disse: seu Marajó. Ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, as 3 estavam lá, correram, né? Abriu os olhos e disse: oi, seu Marajó, por que amarraram minha mão? Eu disse: calma, seu Marajó. Aí nós fomos, desamarramos os pés dele, a mão dele. Ele se levantou da mesa, tiramos o algodão do nariz dele, do ouvido. Aleluia! E ele disse: eu estou com fome. Aí foram preparar um leite para ele. A minha mãe já foi preparar um leite. A minha mãe chorando e preparando leite para ele. Ele sentou na beira de uma rede que ele tinha lá. Estava atada aquela rede, o pessoal matou para alguém. E ele disse: o que aconteceu comigo? Eu digo: o senhor estava morto, mas Jesus lhe ressuscitou. O Jesus que eu sirvo. E eu lhe pergunto, seu Marajó, o senhor quer aceitar esse Jesus como seu Salvador? Esse mesmo Jesus que lhe ressuscitou, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, que está vivo agora. Ele já se levantou da rede, foi dobrando o joelho e disse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E o Alcide disse para mim depois: irmão, quando eu estava pedindo luz para os ossos do seu Marajó, eu senti um vento entrar na sala. Um vento que sopraram lá de fora, assim, tomou toda a casa. E nessa hora o seu Marajó abriu os olhos. Eu digo: esse vento é o vento de Deus, é o Espírito Santo que fez a grande obra. E lá em Ezequiel aconteceu mais ou menos isso. Tem muita gente, o mundo jaz no maligno, disse João na sua carta, né? O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morrendo, está morto. É preciso que o Espírito Santo sopre na vida das pessoas e elas passem a ter de novo carne, tendões, pele, e vida, e se torne um grande exército do reino de Deus para servir a Deus. Aleluia. Nós vamos deixar para um outro momento a segunda referência devido ao tempo. Vamos ficar em pé, amados. Quem crê que o Espírito Santo pode transformar a vida? Aleluia.